A enfermeira que aplicou medicação errada no bebê de 8 meses que morreu num hospital de Pedreira foi afastada enquanto acontecem as investigações. A menina teve uma parada cardíaca por causa do aumento da pressão sanguínea e as autoridades estão apurando se a falha foi determinante para a morte. Hoje à tarde, o clima na cidade foi de emoção e tristeza durante o enterro da criança. O velório de Camille Eusébio da Costa, de apenas 8 meses, foi marcado por muita comoção. A família não se conforma com a perda. A mãe, desesperada, se conforta com os amigos. Eu queria tão ver. A criança, que morava no Paraná, mas é de Pedreira, passou mal nesta quarta-feira. A mãe levou a menina ao hospital da Fundação Beneficente da cidade. Ela conta que um erro na medicação pode ter sido a causa da morte do bebê. A enfermeira aplicou uma injeção de dipirona na criança, quando o prescrito pelo médico era Dramin. Aplicou, passei um tempo, esperei a ambulância e fui embora para casa. Quando foi 2h30, tornei a levar no hospital de novo. Aí eu falei, doutora, a dipirona que uma enfermeira aplicou nela não está fazendo efeito, porque a minha filha, ela tá pior do que ela veio da primeira vez. Aí pediu a ficha dela, só que na ficha dela estava marcando Dramin. Aí depois, quando eu falei, mas como que aplicar dipirona se não quer para aplicar Dramin, para cortar o vômito da bebezinha? Emocionada, a avó da criança pede justiça. A menina, ela era uma menina saudável, ela não tinha nada. De repente acontece isso com a menina, eu acho que nós só quer isso, sabe? Porque se existe justiça, então a gente vai querer e vai lutar por isso. Renata, que há 20 dias enterrou o pai de Camille, sofre. Ela quer que a enfermeira seja punida. Se for mesmo comprovado que foi um erro médico, perdi minha filha, que lógico, não vai trazer minha filha de volta. Só que também não quero que aconteça com outras crianças que aconteceu comigo, né? O diretor do hospital confirma que houve a troca dos medicamentos, mas que o remédio não causou a morte da criança. Ele fala que Camille tinha problemas de coração. O IML deu como causa-morte parada cardiorrespiratória, desidratação e cardiopatia hipertrófica. Para uma criança de 7 meses, essa cardiopatia hipertrófica é uma cardiopatia congênita. Então é importante deixar claro que a dipirona não precipitou o óbito dessa criança e esta criança podia ter morrido dormindo em casa. Os advogados da família querem saber se o medicamento aplicado no bebê pode ter contribuído ou causado a morte da criança. Para eles, o laudo do IML é fundamental para dar entrada no processo. Hoje não dá para dizer para vocês qual seria a medida cabível aí nesse caso. Ainda é muito cedo. A Secretaria de Saúde já abriu sindicância para apurar a responsabilidade da enfermeira, que não teve o nome divulgado. Ela vai ficar afastada até o término das investigações. O laudo conclusivo do Instituto Médico Legal deve ficar pronto em no máximo 40 dias. O processo vai correr em segredo de justiça. Nessa época do ano, muitas famílias aproveitam para viajar. Mas na hora de deixar a casa sozinha, fica a preocupação com assaltos. Por isso, fomos atrás de algumas dicas que podem te ajudar a deixar o imóvel em segurança. A casa de Paulo já foi assaltada 3 vezes. Por isso, ele não pensou muito na hora de equipar a residência para ficar mais tranquilo. É cerca elétrica, sistema monitorado de segurança que ele consegue acessar também de outros locais e sensor de movimento. Além disso, o muro da casa já foi construído pensando em evitar o acesso dos ladrões. São 7 metros de altura. Com a chegada do período de festas, a preocupação do empresário aumenta. Além de todo esse aparato que a casa possui, ele ainda conta com uma ajudinha a mais. Mesmo assim, eu aviso o vizinho e tem os sensores de luz. Se a pessoa se aproxima, as luzes acendem também. Realmente, eu me sinto mais seguro. Segundo a Polícia Militar, algumas medidas de segurança podem ser seguidas neste período. E avisar um vizinho sobre a viagem, como o Paulo vai fazer neste ano, é um bom começo. A primeira coisa mais importante é contar com a solidariedade dos vizinhos. Então, avisa os vizinhos que vai estar viajando, por quantos dias vai estar fora da casa. Porque caso o vizinho
possa perceber alguma movimentação estranha, algo fora do comum, deve acionar 190 ou então fazer uma denúncia no 181, através do nosso Disque Denúncia. Essa é a dica mais importante de todas, contar com o apoio dos vizinhos. O que é errado? Deixar o jornaleiro entregando jornais todos esses dias, então aqueles jornais vão se acumulando na frente da casa, demonstrando que não tem ninguém. Outras pessoas acreditam que nessa época é importante deixar a luz da garagem acesa, só que essa luz fica acesa o dia inteiro, dando uma impressão de que realmente não há ninguém na casa. Isso acaba demonstrando um problema maior. Apesar do medo da população em deixar a casa sozinha durante as festas de fim de ano, segundo a PM, o número de assaltos neste período não é muito diferente do que é registrado em outros meses. E uma das saídas para aumentar a segurança nesta época é o maior número de policiais nas ruas. Como essa época do ano as pessoas costumam viajar, deixar suas casas vazias, a Polícia Militar já com antecedência coloca um número maior de policiais na rua para minimizar essas consequências. Então, com essa ação, acaba mantendo a normalidade. Milhões de pessoas no Brasil estão percorrendo lojas de todos os tipos para comprar o presente de Natal. Muitos preferem usar o comércio eletrônico para evitar aglomerações e filas. Mas os órgãos de defesa do consumidor alertam que é preciso tomar alguns cuidados quando as compras são feitas à distância. Fim de ano é época em que a multidão vai às compras e basta dar uma passadinha, mesmo que rápida, na principal rua do comércio de Campinas para ver a chamada muvuca em algumas lojas. É um olha para cá, um olha para lá, um escolhe aqui. O desafio é encontrar o presente ideal. Muita gente, eu estou vendo muita gente aqui hoje, eu estou assustada já. Imagina depois, então. Muita fila, né? Mas mesmo assim a gente tem que comprar, né? Lojas cheias, dificuldade para andar, filas na hora de pagar. Nada disso é anormal. O consumidor sabe bem o que vai enfrentar nesta maratona de compras. Mesmo assim, a maioria deles não abre mão de procurar o presente. Pois é, mas há quem está cansado desse corre-corre. Marcos dispensa a oportunidade de ir até a loja nesta época do ano. Faz tudo dentro de casa mesmo, pelo computador. Da internet eu acredito que seja bem mais rápido, né? Forma de pagamento, sei com cartão de crédito é bem mais rápido. A loja a gente tem dificuldade para estacionar o veículo, tem dificuldade para encontrar o produto que é. Na internet a gente tem mais comodidade por estar aqui de frente da tela, né? E ele não é o único a optar pelas compras online. O setor, que cresce a cada ano, espera um aumento de 20% em 2011. Gustavo é empresário e vende roupas masculinas pela internet. Há quase 2 anos no mercado, ele decidiu inovar criando opções que agradam o cliente. Uma iniciativa que pode superar as expectativas. Um dos pontos que a gente viu desde o começo foi a resistência do consumidor em comprar roupa pela internet. Então a gente criou um sistema que chama Troca Fácil, que o consumidor ele pode comprar e se ele por algum motivo quiser trocar, a gente devolve para ele e vai buscar na casa do consumidor. É um diferencial que as grandes marcas não trabalham tanto ainda. Se por um lado o segmento de venda online cresce, por outro os números de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor também aumentam. No Procon de Campinas, as queixas relacionadas ao setor já representam 10% do total. A quantidade de reclamações aumentou quase 150% em um ano. Em 2010 foram 1.039, enquanto que de janeiro até agora já são 2.582. Diante da estatística, vale ressaltar alguns cuidados. Em primeiro lugar é a pesquisa de preço, formas de pagamento, se está incluído o valor de frete ou não, se certificar que aquele site onde ele está efetuando a compra tenha um atendimento pós-venda, imprimir todas as telas de computador e guardar todos esses documentos para que, eventualmente, se ele tiver que fazer uma reclamação, ele tenha como documentar o que ele está dizendo. Não esquecendo também que o consumidor tem direito ao arrependimento no prazo de 7 dias contados da data da compra ou do recebimento do produto. E estas foram as notícias de hoje. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite, a gente volta a se encontrar amanhã.